O Rio de Janeiro, com sua beleza exuberante e contrastes sociais gritantes, guarda em suas entranhas uma história de violência e poder que se manifesta nas ruas, nas favelas e nos presídios. Uma história que tem como um dos seus principais protagonistas o Comando Vermelho, uma organização criminosa que nasceu nas profundezas do sistema carcerário e se transformou em um dos maiores e mais temidos grupos do crime organizado do Brasil. Para compreender a origem sombria do Comando Vermelho, é preciso mergulhar no contexto político e social da década de 1970, um período marcado pela ditadura militar e pela repressão a movimentos de esquerda e opositores ao regime. Foi nesse cenário de opressão que presos políticos, militantes e guerrilheiros foram encarcerados em presídios comuns, dividindo espaço com criminosos de diversas naturezas. Um dos principais palcos dessa convergência entre presos políticos e criminosos comuns foi o Presídio Cândido Mendes, localizado na Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro. Naquela época, a penitenciária abrigava presos de alta periculosidade, traficantes, assaltantes e militantes de grupos de esquerda que lutavam contra o regime militar. Nesse ambiente hostil e superlotado, presos políticos e criminosos comuns começaram a interagir, a trocar experiências e a construir laços de solidariedade. Os presos políticos, com sua formação ideológica e visão de mundo, compartilhavam conhecimentos sobre organização, estratégia e resistência. Os criminosos comuns, por sua vez, conhecedores das regras do submundo e das artimanhas da criminalidade, ofereciam proteção e apoio dentro da cadeia. Dessa união improvável, surgiu uma nova forma de organização criminosa, que se baseava em princípios de disciplina, lealdade e luta contra a opressão. Os presos políticos, inspirados em ideais de justiça social e revolução, buscavam transformar o sistema carcerário e combater a violência e a corrupção dentro da prisão. Os criminosos comuns, por sua vez, viam na organização uma oportunidade de fortalecer o poder e expandir seus negócios ilícitos. Em 1979, após uma série de rebeliões e protestos dentro do Presídio Cândido Mendes, foi fundado o Comando Vermelho, inicialmente com o nome de Falange Vermelha. A organização surgiu como uma forma de unificar os presos e lutar por melhores condições de vida dentro da prisão, além de combater a violência e a corrupção praticada por agentes penitenciários e outros presos. Um dos líderes fundadores do Comando Vermelho foi William da Silva Lima, conhecido como Professor, um ex-guerrilheiro que havia participado de ações armadas contra a ditadura militar. Professor, com sua experiência em organização e estratégia, teve um papel fundamental na estruturação do Comando Vermelho e na definição de seus objetivos e princípios. Outros presos que também tiveram participação importante na fundação do Comando Vermelho foram Rogério Lengruber, o Maradona, e Paulo César Vieira dos Santos, o Paulo Maluco. Juntos, eles formaram a cúpula da organização e lideraram a expansão do Comando Vermelho para outros presídios do Rio de Janeiro. A partir da sua fundação, o Comando Vermelho começou a se expandir para outros presídios do Rio de Janeiro, ganhando adesão de presos de diversas origens e classes sociais. A organização oferecia proteção, apoio e uma nova identidade para aqueles que se sentiam marginalizados e oprimidos pelo sistema. Além de lutar por melhores condições de vida dentro da prisão, o Comando Vermelho também passou a atuar fora dos muros da cadeia, organizando ações criminosas e controlando o tráfico de drogas em diversas favelas do Rio de Janeiro. A organização se tornou uma força poderosa e temida, capaz de desafiar o poder do Estado e impor suas próprias regras. A expansão do Comando Vermelho para as favelas do Rio de Janeiro foi um processo gradual e complexo, que envolveu a conquista de territórios, a formação de alianças com outros grupos criminosos e o uso da violência para impor o controle sobre a população. A organização oferecia proteção, emprego e oportunidades para os moradores das favelas, em troca de lealdade e obediência. O tráfico de drogas se tornou a principal fonte de renda do Comando Vermelho, que passou a controlar a produção, a distribuição e a venda de drogas em diversas favelas do Rio de Janeiro. A organização utilizava o dinheiro do tráfico para financiar suas atividades criminosas, comprar armas e corromper policiais e agentes públicos. A violência se tornou uma marca registrada do Comando Vermelho, que utilizava a força para impor seu controle sobre as favelas e combater seus rivais. A organização promovia guerras entre facções, assassinatos, sequestros e outros crimes violentos, aterrorizando a população e desafiando o poder do Estado. A rivalidade entre o Comando Vermelho e outras facções criminosas, como o Terceiro Comando e a Amigos dos Amigos, transformou o Rio de Janeiro em um campo de batalha,
onde a violência se tornou uma constante e a população vive sob o medo e a ameaça constante. As guerras entre facções deixam um rastro de sangue e destruição, com milhares de mortos e feridos. A atuação do Comando Vermelho nas favelas do Rio de Janeiro tem um impacto devastador sobre a vida da população, que vive em um ambiente de violência, pobreza e exclusão social. A organização impede o acesso a serviços básicos, como saúde, educação e saneamento, e impõe suas próprias regras e leis. A presença do Comando Vermelho nas favelas também dificulta o trabalho da polícia e de outros órgãos públicos, que enfrentam a resistência armada dos traficantes e a desconfiança da população. A violência e a corrupção dificultam o combate ao crime e a promoção da segurança pública. A história do Comando Vermelho é uma história de violência, poder e resistência, que revela as profundas desigualdades sociais e a fragilidade do Estado no Rio de Janeiro. A organização se tornou um símbolo da criminalidade e da impunidade, mas também um reflexo da marginalização e da falta de oportunidades para milhões de brasileiros. O Comando Vermelho surgiu em um contexto marcado pelo choque entre diferentes universos. De um lado, presos políticos que lutaram contra a ditadura militar. De outro, criminosos comuns que já estavam inseridos nas engrenagens do tráfico e da violência urbana. A convivência forçada dentro do presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande, deu origem a uma troca de experiências, estratégias e códigos de lealdade que se consolidariam como a base do que hoje conhecemos como uma das facções mais poderosas do Brasil. Os líderes iniciais do grupo perceberam rapidamente que a união entre esses dois perfis gerava não sobrevivência dentro do presídio, mas também a oportunidade de organizar atividades criminosas de maneira estruturada. Enquanto os presos políticos traziam disciplina, noções de hierarquia e estratégias de resistência, os criminosos comuns dominavam o conhecimento prático do submundo do crime. A fusão desses mundos criou uma dinâmica única, na qual regras internas rígidas e uma lealdade quase militar passaram a guiar as ações do grupo. Ao sair do presídio, os membros do Comando Vermelho levaram consigo essa organização e a transformaram em um modelo de expansão territorial. O Rio de Janeiro, com suas favelas densamente povoadas e pouco policiamento eficaz, tornou-se terreno fértil para a disseminação da facção. A guerra pelas ruas começou a se intensificar na década de 1980, quando o tráfico de drogas começou a gerar lucros exponenciais, atraindo cada vez mais jovens para o controle das bocas de fumo. Casos emblemáticos como a ocupação do Morro do Chapadão e a sequência de confrontos na Vila Cruzeiro evidenciam a capacidade do Comando Vermelho de operar de forma estratégica, utilizando a geografia urbana a seu favor. A adoção de armas de alto calibre, a instalação de barricadas e a intimidação de moradores se tornaram táticas recorrentes para manter o domínio territorial. Cada batalha travada não era pelo tráfico, mas também pela demonstração de poder e da capacidade de resistência diante da força policial. A violência não ficou restrita às favelas. Em muitos momentos, o Comando Vermelho estendeu suas ações para o centro da cidade e regiões nobres, criando uma sensação de que a guerra estava em todos os lugares. Ataques a delegacias, sequestros relâmpago e confrontos armados próximos a avenidas movimentadas transformaram o Rio de Janeiro em um território onde a presença da facção se fazia sentir de maneira quase constante. A mídia desempenhou um papel importante na amplificação da imagem do Comando Vermelho. Reportagens que destacavam confrontos e fugas espetaculares contribuíram para consolidar a aura de força e ousadia que a facção cultivava. Esse prestígio, por sua vez, atraiu novos recrutas, especialmente jovens que buscavam respeito, proteção e status dentro das comunidades marginalizadas. A cultura do medo e da admiração funcionava como mecanismo de recrutamento e fidelização. Ao longo dos anos, o Comando Vermelho expandiu sua atuação para além do tráfico de drogas, infiltrando-se em esquemas de contrabando, roubos a bancos e até mesmo na economia formal, através de empresas de fachada e lavagem de dinheiro. Essa diversificação tornou a facção menos vulnerável a operações policiais isoladas e aumentou sua capacidade de resistência frente à repressão do Estado. Um dos exemplos mais notórios de audácia foi a tomada do Complexo do Alemão em 1997, onde uma série de confrontos armados deixou claro que a facção não recuaria diante de qualquer tentativa de expulsão. O episódio se tornou símbolo da estratégia de guerra urbana do Comando Vermelho, baseada em ocupação territorial e confronto, e influenciou táticas de outras organizações criminosas que surgiriam posteriormente. A estrutura interna da facção também evoluiu com o tempo. Hoje, o Comando Vermelho funciona quase como uma corporação paralela,
possui hierarquia clara, cargos específicos, disciplina e regras internas que devem ser obedecidas sob pena de punições severas. Essa organização rigorosa diferencia o grupo de outros movimentos criminosos mais fragmentados, permitindo uma coordenação eficiente de suas operações em diferentes regiões do país. Além da violência física, a facção também exerce controle social sobre as comunidades onde está presente. Programas de proteção e regulação informal de conflitos internos consolidam seu poder e estabelecem uma relação de dependência entre moradores e criminosos. Em muitas favelas, essa autoridade paralela substitui, de fato, a presença do Estado, criando uma realidade complexa onde a lei da facção prevalece sobre a lei oficial. Ao analisar casos concretos, como os conflitos no Complexo da Maré, fica evidente que o Comando Vermelho não atua como grupo criminoso, mas também como ator político dentro das comunidades. As negociações com forças policiais, a imposição de regras internas e a administração de territórios refletem um grau de sofisticação que ultrapassa a mera criminalidade. A expansão para outros estados, como Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, mostra que a facção busca consolidar uma rede nacional, conectando diferentes mercados de drogas e unindo aliados estratégicos. A logística utilizada para transportar drogas e armas entre estados evidencia a capacidade do Comando Vermelho de atuar com planejamento estratégico, comparável a organizações internacionais. Entre os casos que chocaram a população estão os confrontos no Rio de Janeiro durante a Operação Rio Mais Cidade, onde tiroteios intensos ocorreram em áreas densamente povoadas, resultando em dezenas de mortes e em um debate intenso sobre o modelo de segurança pública. Cada operação evidencia a complexidade de lidar com uma facção que mistura violência explícita, controle social e habilidades estratégicas avançadas. O Comando Vermelho também enfrentou desafios internos, com disputas de liderança e traições que muitas vezes resultaram em execuções dentro da própria facção. Esses episódios mostram que, embora exista um código rígido, o poder dentro do grupo nunca é estático e está sempre sujeito a mudanças bruscas e sangrentas. A relação entre o Comando Vermelho e outras facções criminosas, como o Terceiro Comando Puro e o PCC, é marcada tanto por rivalidade quanto por alianças temporárias, dependendo do contexto do tráfico e do controle territorial. Essa rede complexa cria um cenário de instabilidade constante, onde conflitos podem surgir de forma inesperada e escalar rapidamente. Os efeitos sociais dessa violência são profundos. Escolas fechadas, comércio paralisado e deslocamento de moradores se tornaram consequências recorrentes dos confrontos entre facções e forças de segurança. A guerra urbana promovida pelo Comando Vermelho transformou a vida de milhares de cariocas, criando um ciclo de medo, insegurança e desigualdade. Casos emblemáticos, como a morte do traficante Marcinho VP e as disputas por áreas estratégicas na Zona Norte, revelam como a liderança e o controle territorial são centrais para a sobrevivência do grupo. Cada perda de um líder implica em disputas internas que muitas vezes resultam em violência ainda mais intensa. A presença do Comando Vermelho no tráfico internacional de drogas também merece destaque. Rotas de cocaína e armas passam por diferentes estados e até países vizinhos, demonstrando que o grupo não é um ator local, mas uma peça significativa na logística do crime organizado global. Ao longo das décadas, a facção conseguiu construir uma imagem de poder quase mitológico, reforçada por narrativas internas e externas que destacam coragem, lealdade e inteligência estratégica. Essa mitologia funciona como ferramenta de recrutamento e manutenção do controle sobre territórios e pessoas. O papel da mídia e das redes sociais tornou-se ainda mais relevante, permitindo que a facção amplie sua influência, imponha regras e intimide adversários de forma virtual. Vídeos de confrontos, execuções e ostentação de armas são utilizados para reforçar a reputação e dissuadir rivais. Apesar de toda a violência, há relatos de moradores que veem a facção como um mal necessário, alguém que resolve problemas que o Estado não com enfrentar. Esse paradoxo evidencia a complexidade da presença do Comando Vermelho nas favelas, ao mesmo tempo em que gera medo, oferece formas de segurança informal. O estudo da origem do Comando Vermelho, desde a convivência entre presos políticos e criminosos comuns até sua expansão urbana, revela como contextos históricos, sociais e econômicos se combinam para moldar organizações criminosas sofisticadas. O grupo é produto de uma realidade social específica e de falhas sistêmicas na administração da justiça e da segurança pública. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo?
Inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos para não perder nenhuma história sobre o mundo do crime organizado e suas raízes profundas. Cada caso, cada operação e cada conflito revelam mais do que violência, mostram como a sociedade e o Estado se entrelaçam com a criminalidade de maneiras inesperadas e impactantes. Ao final, fica claro que o Comando Vermelho não é um grupo criminoso, ele é reflexo de uma cidade marcada pela desigualdade, pela ausência de políticas eficazes e pela complexa interação entre poder, violência e sobrevivência. Entender suas origens é compreender, também, os desafios de uma sociedade que ainda luta para equilibrar justiça, segurança e direitos humanos. A história do Comando Vermelho serve como alerta sobre os efeitos duradouros de exclusão social, a importância da intervenção do Estado de forma consistente e o papel que o crime organizado desempenha em áreas onde o poder público não consegue fazer presente. É uma narrativa que mistura ousadia, brutalidade e estratégia, mas também lições sobre necessidade de políticas públicas eficazes. O legado do grupo permanece visível não nos confrontos e estatísticas criminais, mas na forma como o Rio de Janeiro se transformou em um campo de batalha constante, onde a luta pelo controle territorial redefine vidas diariamente. Estudar esse fenômeno é essencial para compreender os caminhos do crime organizado e os desafios de construir segurança em um ambiente urbano marcado por desigualdade. A trajetória do Comando Vermelho, de presídio à guerra nas ruas, continua a moldar a realidade de milhões de pessoas. Mais do que uma facção, ele é símbolo de resistência, adaptação e, infelizmente, de violência que atravessa gerações. Para quem busca entender o crime organizado, sua história oferece respostas, mas também provoca reflexões profundas sobre o que poderia ter sido diferente. O Comando Vermelho permanece como um alerta constante, uma mistura de história, poder e violência que nos lembra que a guerra nas ruas do Rio não começou ontem e não tem data para acabar. Ao compreender sua origem, fica mais fácil enxergar os caminhos possíveis para enfrentar um problema que vai muito além das prisões e das operações policiais. Em última análise, a história do Comando Vermelho nos força a olhar para o Brasil com honestidade, reconhecendo os impactos da desigualdade, do abandono social e da falha institucional. Entendendo essas raízes, será possível imaginar soluções que possam transformar o cenário de conflito urbano em algo mais seguro e justo para todos. E assim, o Comando Vermelho deixa de ser um nome nas manchetes, torna-se um símbolo de uma realidade complexa, desafiadora e essencial para compreender a violência urbana contemporânea. Uma história que mistura crime, política, estratégia e sobrevivência, e que ainda hoje influencia profundamente a vida de quem mora no Rio de Janeiro.